O que fazer quando as vendas baixam? Senta e chora. Acabou o episódio. Não, pelo amor de Deus. Reclama, vou ver se melhora. Não, mas tem bastante coisa que dá para fazer. Bem-vindo, Tavo. Muito obrigado por... Senão ia passar batido de novo, né? Seja bem-vindo também, Evandro. Muito obrigado, agora eu tô me sentindo mais bem-vindo. Aqui no Codecast você encontra a visão estratégica para conquistar uma marca de valor por meio do digital. Feito para donos de negócios locais que querem expandir a sua empresa. Estamos também no Instagram, @codirectbr. Mas assim, o que é o lance? Porque assim, qual que é o nosso controle? Se o cliente não está comprando, né? A pergunta que a gente recebe todos os dias. Tá, mas se o cliente não está comprando, o que eu posso fazer para influenciar essas vendas? Maravilhoso, existem várias coisas que você pode fazer e nesse episódio você vai ver exatamente o que você analisa. Um problema de vendas não é um problema que você vai olhar para o resultado, você vai olhar para as ações que geram esse resultado. E você vai saber exatamente quais são os números principais que influenciam nesse resultado de vendas e quais são os planos de ação principais, dependendo de alguns dos casos que levaram a essa baixa de vendas, né? Perfeito. E o pessoal acha que a gente vai falar somente de marketing digital, até porque a gente fala muito disso aqui no nosso canal, mas a grande verdade é que você precisa analisar 3 indicadores principais do seu negócio. Não mais do que isso. 3 indicadores bem muito simples, que é o volume de interações que você tem, principalmente nas mídias sociais, tá? Depois, levantadas de mão, seja no ambiente físico ou no ambiente digital, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, e por fim, as suas vendas. E daí, claro, tem os outros fatores que influenciam isso, né? Métricas secundárias, né? As métricas secundárias, que é seu ticket médio, sua taxa de conversão e etc. Mas você olhando para esses números com frequência, né? Dependendo do negócio, você olha diariamente, dependendo do negócio, você olha semanalmente, dependendo do negócio, você olha mensalmente. Dona Marília caprichou no café hoje. Caprichou? Tá motivada? O famoso acorda defunto. Então, o que é para começo de história? Entender que as vendas não acontecem por acaso. Elas não brotam do nada. Porque às vezes eu ouço comerciantes ou dono de restaurante falando, olha, deu ruim, deu bom, como se fosse uma loteria, sabe? Às vezes, pela maneira deles falarem, olha, esse mês deu bom, março geralmente é ruim, novembro geralmente é bom. Claro, existe uma sazonalidade, mas eu vejo que parece que eles estão falando das vendas como se estivesse analisando a previsão do tempo. Tipo... Mas isso daí acontece com uma frequência maior do que a gente imagina. Não, esse mês deu ruim, sabe por quê? Porque teve 2 finais de semana que choveram, Evandro. Exato. Deu 7 nuvens, 4... Assim, é óbvio que essas coisas podem influenciar o resultado, mas você não controla essas coisas. Então, não tem nem o porquê gastar um pingo de energia com fatores externos. Perfeito. Então, assim... Quando eu falo que vendas não acontecem por acaso, é para você criar consciência que você não controla o resultado das vendas. Você não força um cliente a comprar, a dizer sim, a tirar o dinheiro do bolso, a comprar o produto, o serviço. Então, o resultado, a gente gerencia o resultado. Agora, a gente controla tudo que vem antes da venda. E é nisso que nós vamos se concentrar aqui e você deve se concentrar aí no seu negócio e levar essa consciência para o seu time também. Perfeito. Então, o que vem antes de uma venda acontecer? E tem inúmeros fatores que a gente vai olhar para aquilo que você pode mexer essas ações que vão influenciar no resultado de vendas. Claro. Não, e é muito engraçado, né? A gente falou dos 3 indicadores, que é interações, levantadas de mão e vendas. Isso sempre aconteceu mesmo antes das mídias sociais. Por exemplo, ontem eu tô com o ombro estourado, fui numa sessão de quiropraxia, tava falando para minha quiroprata, né, sobre marketing digital e etc. E daí eu falei, como é que você fazia quando começou? Porque ela não é de Florianópolis, né, ela é do Rio Grande do Sul, e ela não é de Florianópolis, e quando ela veio para cá, ela falou, cara, eu vim para cá, eu e meu marido, a gente abriu um estúdio juntos,
E eu precisava de gente aqui, eu não conhecia ninguém, era recém-formada, etc. Aí o que ela fazia? Panfletava na rua, panfletava nos restaurantes, nos arredores, nas outras salas comerciais, etc. Ou seja, a quantidade de panfletos que ela entregava em mãos era a quantidade de interações que ela ia colocar ali no caderninho dela. Olha, hoje eu entreguei 1000 panfletos, hoje eu entreguei 500 panfletos. Esse é o volume de interações que ela teve naquele período. Agora, se você tinha, por exemplo, saía numa revista, numa televisão, você tinha tiragem, você tinha quantidade de pessoas que estavam ao vivo e assim por diante. Então, as interações sempre houveram. Hoje, na mídia social, isso está na palma da sua mão, ridiculamente fácil de monitorar, só que você precisa monitorar. Sim, exatamente. Estava falando dos panfletos, eu comecei a me lembrar dos milhares de panfletos que eu já entreguei na minha vida. Nossa senhora. 2010? Não, antes ainda, 2008, com a escola de computação, fazia panfleto, distribuía na porta das escolas, distribuía direto no cliente ideal. Ia direto no cliente ideal, tipo, ficava na porta da escola distribuindo panfleto. E colégio de ensino médio, né? A gente vendia na época treinamento de HTML, JavaScript, etc. Eu ia lá entregar e depois eu dava aula. Direto, tipo, caixa de correio, enfim. Mas era o que na época a gente tinha de melhor ferramenta. Pelo menos o que eu conheci. Eu acho que muita gente aqui já deve ter no seu negócio entregue panfleto. Em alguns casos ainda vai funcionar muito bem hoje em dia. Na empresa de tecnologia que eu tinha, eu fazia ligação fria, networking e evento. Eram os três lugares que eu fazia prospecção, que eu gerava as minhas interações. Né? Então, assim, isso o que é importante entender é que você tem que ter como se fosse um funil desenhado. Nesse funil desenhado, você vai colocar três etapas nesse funil. Na parte de cima, você vai escrever interações. Na parte do meio, você vai escrever levantadas de mão. E na parte de baixo, você vai escrever vendas, certo? O resultado das vendas, elas são diretamente proporcionais ao que acontece nas etapas anteriores. Então um dos fatores primordiais aí vai ser você ter demanda de interessados, que é a etapa anterior. Perfeito. Então, assim, se você tem baixa demanda de interessados, tipo, não vai acontecer um milagre entre os poucos interessados que você tem e muitas vendas. Não vai acontecer, certo? Então, no caso, você pode calcular isso baseado quem tem loja, no fluxo de loja, em quem entrou, quem mandou essas levantadas de mão, né? Quem mandou um direct aí pro Instagram da sua loja, quem ligou interessado em comprar. Não quer dizer que ele vai comprar, mas desses interessados, que a gente chama de levantadas de mão, você precisa monitorar isso. Então, poxa, eu tive só 30 vendas até agora, nessa semana. Aí você vai olhar, assim, poxa, as vendas estão mal. Aí você vai lá, quer arrancar o pescoço das vendedoras. Porque vocês têm que vender, etc, etc. Mas eu te pergunto, quantas pessoas entraram na loja, quantas pessoas estiveram interessadas? Sim. Será que o problema real está na abordagem de vendas ou está na demanda? Tem baixa demanda. Entende? Sim, perfeito. E na verdade o problema está nos dois lados, né? Sim, assim, pode tu nunca ser deve assumir que o problema é unilateral, mas tem o tipo de análise que tu vai fazer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é muito comum você querer questionar somente o resultado. Então, por exemplo, hoje o marketing feito através das mídias sociais, Google e outras ferramentas, ele é muito estratégico. Então, é muito comum você só questionar o resultado. Mas essa semana apareceram poucas pessoas aqui na minha loja. Essa semana eu recebi poucas ligações. Essa semana apareceram poucas pessoas no meu WhatsApp. E você só questionar o resultado e não as ações que antecipam isso. Tá? Mas hoje a gente vai focar um pouco mais nas ações que você pode fazer quando as vendas baixam, né? Não necessariamente nas ações que você pode fazer de marketing quando seu volume de leads baixa, né? Exatamente, Então é um conjunto. É um conjunto, mas é importante você olhar para o lugar certo, aquilo que o Tavo estava comentando. Então, geralmente a gente começa a analisar esse funil de baixo para cima, né? Então você vai olhar esse funil que a gente falou ali de interações, levantadas de mão e vendas.
Então, se as vendas não estão de acordo com o planejado, você vai começar a olhar dali. Beleza? Qual que é a etapa anterior? A etapa da quantidade de levantadas de mão. Beleza? Então você vai ver aquela quantidade. Poxa, digamos que eu tenho uma quantidade satisfatória, mas as minhas conversões em vendas estão baixas. Tipo, eu tive uma demanda de 1.000 e vendi 50. E sendo que a média lá era de 1.000 vender 300. Sim. Então você percebe que existe ali o primeiro gargalo. Então, assim, não quer dizer que... Então, assim, não adianta você aumentar seguidores nas redes sociais. Não é isso o problema. O problema está muito nítido ali, que está na conversão. Perfeito. Desses interessados em clientes. O que eu tenho que fazer para melhorar essas conversões? Não, e é muito engraçado que esses dias no nosso programa de mentoria, a gente faz sessões de esclarecimento e os clientes trazem seus principais desafios e a gente ajuda eles a darem um direcionamento estratégico. Aí uma cliente nossa, que ela é dermatologista, especialista em unhas, ela veio na sessão de esclarecimento e falou: estou muito frustrada com o meu marketing, porque dos últimos 4 meses meu resultado só caiu e etc. Daí eu falei: tá, cadê teus números? E ela trouxe bonitinho, de julho para cá, ela trouxe os números e etc. Eu falei: pô, legal, de junho para cá, desculpa. E daí ela trouxe a evolução, ela falou: olha, junho eu tive um excelente resultado, daí foi caindo mês a mês e tudo mais. Ela assim: eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada no meu marketing. Eu falei: me dá os números. Aí ela começou a trazer os números. Eu falei: me dá a taxa de conversão. Então, parênteses aí. Ó, o que tem de empresário que eu sinto que o meu feeling... Eu sinto que é uma merda. Assim, eu sinto que eu acho que tá no marketing. Sabe o que eu tô sentindo, Tavo? Assim, exatamente isso. Acho importantíssimo você expressar o que você está sentindo, mas o lugar ideal é na terapia. Eu ia falar isso. mas existem lugares onde você expressa o que você está sentindo, mas, cara, se eu estou olhando para vendas, é número. Eu vou ter que olhar os números, que vai ficar muito claro onde está o buraco, né? Perfeito. A lei dos números, né? E caralho. Então, assim... ela começou, e ela veio assim: estou com a sensação de que meu marketing não está funcionando. Eu falei: legal, me dá os números. Daí olhou, e ela tinha os números na mão, isso que é o mais louco. Só que a questão é que estava olhando para o número errado. Eu falei: cara, a tua quantidade de interações, beleza, baixou um pouquinho, mas a tua quantidade de levantadas de mão aumentou. O que baixou? A taxa de conversão de levantadas de mão em vendas reduziu em 1/3. Aí eu perguntei assim: tá, mas recentemente você contratou alguma pessoa para o seu time? Recentemente você, sei lá, mudou a secretária? Recentemente, enfim, aconteceu alguma coisa no seu negócio? Você tá vendendo outro serviço que você nunca vendeu antes? Isso. Tipo, é o mesmo tipo de serviço? E daí ela falou: não. Aí eu falei, ela falou: inclusive a vendedora sou eu mesma que tenho feito as vendas e tudo mais. Daí eu falei: você tá mais ou menos motivada esse mês em relação a junho? Ela deu uma respirada funda, né? Então, tô bem mais desmotivada porque eu achava que o problema estava em outro lugar. Daí eu falei: não, o problema está em você. O que é o ideal nesse caso, né? Que ela é a médica e ela que está fazendo a venda. Eu falei: você tem que tirar a pessoalidade desse processo de venda. Então você contrata um profissional, uma secretária boa de vendas que possa fazer esse processo, e daí o seu papel é treinar, manter a motivação da pessoa em dia e desenvolver essa pessoa, né? Então, se a pessoa está performando bem, beleza, reconhece. A pessoa não está performando bem, você treina ou troca, simples assim. Exatamente isso. Então fica muito claro que onde estava o maior área de oportunidade de melhoria para resolver esse problema das vendas. Evandro é muito chique, né, cara? Área de oportunidade de melhoria. Onde é que tava fudido o negócio, né? Velho, porque assim, que a gente fala lá da lei do 80-20, né? Quais são os 20% de ação que gera 80% de resultado. Então, quando você analisa esse funil de baixo para cima, você encontra onde está o problema, tá? Eu sei que tem gente que vai estar ouvindo aqui e vai perguntar: tá, mas qual que é uma boa taxa, etc., de uma etapa para outra? Cada negócio tem a sua. Então, primeira coisa que você tem que fazer é criar o hábito de analisar os seus números. Perfeito. Então, quando você começa a analisar umas 4, 5 semanas, tipo 12 semanas, você vai começar a perceber uma média.
Então, é a partir da sua média que você vai começar a criar os seus planos de ação para poder melhorar esses números. Então, e por mais que sejam negócios do mesmo mercado, assim, cada cidade, cada momento, às vezes tem negócios que são muito próximos do mesmo nicho e que tem números bem diferentes. Assim, então não dá para eu comparar laranja com abacaxi. Tem que olhar os seus números, você vai entender um padrão e a partir desse padrão você tem um ponto de partida de melhoria, né? Porque assim, são muitas variáveis. Cada negócio tem um cliente ideal diferente. Cada negócio tem uma essência diferente, cada negócio tem um posicionamento diferente, cada negócio tem um ticket médio diferente, cada negócio tem um tempo de consideração diferente, cada negócio tem um timing diferente de abordagem, cada funil tem suas peculiaridades, por mais que a gente sinta que é parecido, ele tem que ser analisado de maneira única, assim como a gente faz no nosso programa de mentoria. Então, uma das coisas que assim, você vai... o que é o 80-20, né? O princípio de Pareto, onde 20% das coisas geram 80% dos resultados. Então, o que a gente faz? Olha para esse funil e atua em uma frente que você percebe que pode te dar uma maior oportunidade de resultado. Então, o que a gente fez com aquela cliente dermatologista foi, cara, você pode melhorar o marketing? Pode melhorar o marketing, tem vários pontos de melhoria. Pode aumentar a quantidade de levantada de mão? Pode aumentar a quantidade de levantada de mão, porque vai ser melhor. Agora, o 80-20 do funil dela em específico estava no treinamento do vendedor. Ou ela se automotiva para fazer aquela venda do jeito certo, ou ela contrata uma pessoa para que possa fazer isso daí de maneira profissional e não como um extra na sua rotina. Então, esse ponto aí já começa bem importante, né? O que está sob o seu controle? Melhorar o script de vendas, que a gente chama aqui das conversas hipnóticas. Melhorar. Tem um episódio sobre conversas hipnóticas. Tem um episódio inteiro sobre conversas hipnóticas. E tem um episódio inteiro também sobre como envolver o seu time nas ações de marketing. Boa. Então, se você quiser, assista junto com o seu time também. Então, assim, o que está sob o seu controle? Melhorar as conversas hipnóticas. Está sob o seu controle treinamento da sua equipe, feedback da sua equipe. Tudo isso está sob seu controle. Então, todas as vezes que acontece aqui, tipo, já aconteceu várias vezes onde as vendas baixam, cara, o meu papel é intensificar as ações em cima das coisas que a gente tem controle. Quando tudo está dando certo, tipo, quando tudo está favorável, as ineficiências deixam de ser percebidas. Perfeito. Então, se você, por exemplo, tem uma outra cliente nossa que estava tendo muito resultado e ela simplesmente, cada vez que a pessoa era interessada, ela pegava um blocão de texto, copiava e colava para a cliente com todas as informações do serviço dela. Sei de quem está falando. E assim, funcionou durante muitos meses. Então, assim, mesmo tendo um processo ineficiente, durante muito tempo funcionou. Ah, mas agora parou de dar resultado. Ah, mas antes dava. Sim, por algum motivo, mesmo ineficiente, dava resultado. Só que quando o mercado vai evoluindo, tem N fatores que podem influenciar essa baixa. O que você tem que fazer? Você não vai controlar o mercado, mas você controla aquilo que você faz. Então, você vai olhar para os seus processos e ver onde você vai melhorar. Nesse caso específico, ela assistiu a aula de conversas hipnóticas que não tinha assistido ainda, junto com a sua equipe, e começou a acompanhar de próximo, fazer as conversas hipnóticas do jeito certo, e o resultado voltou a ficar muito melhor. Então você percebe que você vai concentrar em cima daquelas coisas que são a seu favor. Eu vi, por exemplo, até restaurantes assim, tipo, não mede nada, vou pegar da cozinha mesmo, quantidade de arroz, vai fazendo e tal, mesmo com muito desperdício, dava muito resultado. Quando aperta a coisa, fica desesperado. Porque era ineficiente. Inclusive eu dei uma surtada no grupo da mentoria esses dias, né? A gente faz o que a gente chama de desafio de resultados. Então, uma vez a cada 2 meses a gente faz um desafio de resultados, e exclusivamente dos meses de novembro e janeiro eu estou participando pessoalmente, né? Meu celular pessoal está lá no grupo, porque eu quero estar muito próximo desses clientes e a gente está melhorando o processo. Mas o que aconteceu essa semana, né? Uma das nossas clientes, inclusive super case de sucesso, batendo meta atrás de meta, mulher super para frente.
E daí ela chegou no grupo e falou: pessoal, essa semana minhas vendas despencaram, tô desesperada, me deem ideias do que eu posso fazer para melhorar o meu marketing. Aí eu respirei fundo, daí a galera já começou a dar uma enxurrada de ideia. Não, faz isso. Aí eu falei: não, me manda teus dados do funil. Quanto que tu investiu? Como é que evoluiu esses números mês a mês? O que mudou estruturalmente no teu negócio recentemente que influenciou isso daí? Ah, Gustavo, não tenho com precisão esses números. Aí eu respirei fundo, falei: gente, o que acontece? Uma vez que você não tem clareza dos seus indicadores, dos seus números, tudo que você faz é no feeling. Então, assim, você acaba... o que eu posso fazer? Daí a galera ia dar um monte de sugestão de marketing, às vezes o problema dela tá na quantidade de levantadas de mão, às vezes o problema dela tá na quantidade de interações, às vezes o problema dela tá no atendimento, às vezes alguma coisa mudou estruturalmente que ela tem total controle e ela tá olhando pro lugar errado. Sim, então, não funciona. Assim, as pessoas tendem a achar que existe a pílula mágica. Caiu as vendas... vou fazer alguma coisa mágica que vai mudar tudo do dia para a noite. Sim. Isso não existe. Tipo assim, ideias mirabolantes. E aí começa a tomar um monte de decisão sem olhar para os números principais. São os números que vão mudar tudo. Então assim, o empresário tem que se concentrar em ações racionais, não ações emocionais. Meu Deus, estou desesperado, vou fazer um monte de coisa. O que o Evandro falou no início da conversa, eu vou reforçar. Você tem que se concentrar em ações de meio, ações que você tem controle. A venda lá no final, você tem influência? Tem. Mas se você se concentrar nas etapas que antecedem a venda, isso tende a influenciar o número final. Agora, meu Deus, vendeu, o que eu faço? Não é assim que funciona. Exatamente, assim. Eu estava falando ontem à noite com o Renato, que é gestor comercial aqui, ele estava dizendo, né? Tem 3 tipos de atitude que faz o cara não crescer. Ele falou: preguiça, teimosia e pressa. São 3 coisas que fazem você ficar andando em círculo. Tipo, preguiça de fazer o que tem que fazer. Analisar o número dá trabalho. Cara, dá mais trabalho você não saber os números e fazer um monte de coisa que não tem sentido nenhum. Teimosia. Tipo, o cara ficar cego. Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, blá, 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 blá. E a outra é pressa. Eu quero algo que resolva tudo do dia pra noite. Me diz uma coisa que eu tenho que fazer e que vai mudar meu resultado. Vocês não são bons? Diz qual for. Assim, é catar coquinho no asfalto. Então, assim, nenhuma dessas 3 vai fazer você resolver o problema de vendas. Perfeito. Então, aquilo que não é medido não é gerenciado. William Deming, né? Não o Peter Drucker. Mas uma coisa legal é que eu estava conversando esses dias com uma cliente nossa que tem uma clínica médica e a gente estava falando sobre taxa de conversão e etc. E daí ela assim: Gustavo, minha taxa de conversão baixou, não sei o que eu faço. Daí eu falei, melhora o treinamento das vendedoras. Daí ela assim: mas meu Deus, eu sou médica, como é que eu vou treinar um vendedor? Eu falei: você pelo menos olha as conversas que as pessoas têm com os teus pacientes ou as pessoas interessadas no WhatsApp? Dela: não. Eu falei: eu tenho certeza absoluta que com o que tu sabe hoje, se tu olhar a conversa, tu vai ver uma dúzia de absurdos. Deu uma semana, ela falou: meu Deus do céu. Elas estavam falando para minha cliente A, B, C, D, um monte de asneira. Daí eu falei: e tu sentou com ela, deu um feedback formal de que não era aquilo que deveria falar e como é que deveria ser o jeito certo de falar? Dela: não, fiz isso. Eu falei: pronto, é isso que tem que ser feito. Então, assim, se você cria... Porque, assim, tem uma coisa que acontece na empresa que a gente começa a criar uns buracos negros dentro da empresa. Sabe aquele negócio que tu fala assim: não, pra isso eu não quero olhar, pra isso não quero olhar, pra isso não quero olhar. Aí você inventa um monte de coisa. Não tenho tempo, não... Eu tenho que me concentrar em outra coisa porque eu sou médico, eu tenho que atender, eu não posso ficar olhando pra isso. Lá no fundo, você não quer se incomodar. Você sabe, tipo, claro que vai dar tempo. Lá no fundinho, você sabe que dá tempo. Perfeito. Você sabe que você tem meia hora, 15 minutos, um paciente que não apareceu, você pode ir lá e resolver isso.
mas vai sair da zona de conforto, vai ser algo que, enfim, não é algo que faz parte do seu dia a dia tradicionalmente, mas é o que de fato vai dar resultado. Sim. Você tem que entender que conveniência e resultado não andam juntos. Então, você tem que escolher. Ou você quer estar conveniente e confortável, ou você quer ter resultado. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Não, e tem um outro caso aqui que é bem interessante também. Um cliente meu, ele investiu o cliente da mentoria, investiu R$1.000 e poucos, não chegou a dar R$2.000 em anúncios patrocinados. E daí ele faturou 29 mil naquele período, né, acho que em 1 ou 2 semanas. E daí eu falei, nossa, tá um resultado excelente, né? Bota, sei lá, que seja 2 mil e volta 29 mil, tá um resultado excelente. Por que tu não aumenta? Não posso aumentar, porque é muito dinheiro e não sei o quê. E daí eu falei, tá, deixa eu entender. Se tu bota 2 mil e volta 29 mil, eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta junto aqui? Me passa a tua margem de contribuição, quantidade de produtos vendidos, para que a gente possa juntos fazer um cálculo aqui e ver se tem de fato margem para poder esticar esse investimento e tudo mais. Margem de contribuição, Gustavo? O que é margem de contribuição? Nossa, essa aula da faculdade eu faltei. E eu fiquei pensando assim, cara, com que diabos esse cara me diz que não tem lastro para investir mais? Baseado em quê? Baseado em quê? Achismo? Gente, não dá para ter negócio nesse nível de amadorismo, assim. Sabe o que é outra coisa muito legal? Você pegar esse episódio, fazer um print, postar lá no Instagram, marcar @Codirect. Cara, eu não me acostumei com esses jabá postado. Que forçado. Pô, aqui, a criatividade 1000. É isso aí. Vai lá. Pô, merece um print, tá? Agora merece. Pô, um print, posta lá, marca @CodirectBR. Marca @CodirectBR. Assista esse episódio que vai ser esclarecedor para os seus amigos empresários. Inclusive, todos os dias, aproveitando o jabá, a gente faz live às 9 horas da manhã, de segunda a sexta, lives temáticas, né? Segunda tem Instagram. Um tema específico. Entra lá às 9 horas, tenho certeza que você não vai se arrepender. Exatamente isso. Então, assim, lembrando, problema de vendas não é um problema de vendas, é um problema das ações que geram as vendas. Então, se concentrar naquilo que você tem total controle. Um outro aspecto que a gente acabou não comentando ali, que é da primeira etapa, que é a audiência que acompanha a sua empresa no digital, seja no blog, no site, nas redes sociais, principalmente hoje em dia, né? Instagram sendo mais específico. O Google My Business lá. Isso, mas é o volume de pessoas que interagem com a sua marca mensalmente. E aí tem 2 aspectos ali para você analisar, que é quantidade e, mais importante do que isso, que é a qualidade do público que te acompanha. Perfeito. Porque assim, se você planta laranja, você tem um pé carregado de laranja, você tem uma audiência de laranja, você não vai colher maçã. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma loja de roupas, sapato, que vende para mulheres acima de 35 anos e está cheio de jovem te acompanhando, não vai acontecer venda. Perfeito. Entende? Ou se você está em Belém do Pará e tem uma audiência enorme de São Paulo e você tem um salão de beleza local, não adianta nada. Então assim, não é só quantidade de audiência. Às vezes você tem uma audiência que não é a audiência qualificada. Sim. Você tem um público que só quer saber de preço, desconto, promoção, enfim, fica fazendo leilão de preço e tal. Então assim, não tem levantada de mão. Perfeito. Ou as levantadas de mão que tem não tem nada a ver com o seu público, e aí também não existe milagre. Inclusive essa semana eu fiz uma live com uma cliente nossa que ilustra bem isso, que é a Michelle, da Michelle Store, e ela assim, puta, Gustavo, eu perguntei qual foi a grande virada de chave do teu negócio. Ela falou assim, putz, eu sabia que eu tinha que aparecer, mas eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo. Ela falou assim, a minha modelo, o meu público é de 30 a 50 anos, mais ou menos na média, uma mulher madura, com filho pequeno e etc. E daí ela explicando assim,
eu sabia que eu tinha que aparecer, mas eu tinha vergonha. E a minha modelo era uma menina de menos de 20 anos. Então as minhas clientes falam assim, cara, beleza, ficou linda naquela menina que tem o corpo jovem, que nunca engravidou, que nunca foi pro mercado de trabalho e etc, que é o único estresse da vida é estudar pro vestibular e tudo mais. Agora, puta, em mim não vai ficar tão bom assim. E daí, olha, identificação, né? Olha só a objeção que a equipe dela tinha que ter quando essa pessoa chegava e falava, tá, não, mas em ti vai ficar bom, porque o material é bom e etc. Isso quando a cliente fala, né? Isso quando a cliente fala. Então, a maioria das vezes a cliente vê, não se identifica e nem desejo não cria, né? E o contrário também. Pô, vai que uma menina super jovem se interessa, porque viu uma menina jovem usando, se interessa, chega na loja e fala, cara, vai sentir um alienígena, porque o ambiente todo voltado para a mulher mais madura, tá no mercado de trabalho, com filho, etc. E ela chega lá e não se identifica, algo vai fazer a pessoa não comprar. Então é ruim dos dois lados. Você cria a audiência do jeito errado e as levantadas de mão são pessoas que vão te dar mais trabalho de fazer um atendimento apropriado. Exatamente isso. Maravilha, espero que tenha gostado. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Não sei se você está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, por onde quer que seja. Mas, de qualquer forma, vai lá no nosso canal no YouTube, pesquisa lá por Codirect. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like aí no nosso vídeo maravilhoso, uma curtida, um comentário que a gente adora ver. Beleza? Nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço e tchau! Tchau, tchau.